Imagine uma máquina capaz de erguer o peso de centenas de elefantes de uma só vez, levantando-os a alturas que rivalizam com arranha-céus. Não é exagero. São os maiores guindastes já construídos pelo homem. Essas máquinas montam usinas nucleares, erguem plataformas de petróleo inteiras e instalam turbinas eólicas gigantescas. Sem elas, muitas das maiores obras do planeta simplesmente seriam impossíveis de realizar nos dias de hoje. Hoje você vai conhecer 10 dos guindastes mais gigantes já feitos, do 10º até o primeiro lugar. Prepare-se, porque o número 1 chega a levantar 5.000 toneladas. Fica até o final! Começamos com o impressionante Liebherr LTM 11200, considerado um dos maiores guindastes móveis sobre rodas do mundo. Ele tem capacidade máxima de levantamento de cerca de 1.200 toneladas, tudo sobre um único chassi. Seu grande diferencial é a lança telescópica, que pode se estender até cerca de 100 metros de altura, recolhendo-se depois para caber na estrada. É como um canivete gigante de aço se abrindo aos céus. Por ser um guindaste móvel, ele consegue se deslocar por estradas com relativa facilidade e chegar rapidamente ao local da obra, o que o torna extremamente versátil para diversos tipos de trabalho pesado. Ele é muito usado na montagem de turbinas eólicas, içando peças enormes a grandes alturas. Cada componente de uma torre de energia eólica pode pesar dezenas de toneladas, e ele encara isso com folga. Apesar de já ser uma fera entre os guindastes móveis, o LTM 11200 é apenas o começo da nossa lista. Os próximos gigantes vão fazer suas 1.200 toneladas parecerem quase modestas. Em seguida, o Demag CC 8800, um guindaste sobre esteiras que entra firme no clube dos colossos. Em sua configuração padrão, ele tem capacidade de levantamento que ultrapassa as 1.500 toneladas. Diferente do guindaste anterior, ele se move sobre esteiras gigantescas, parecido com um tanque de guerra. Isso lhe dá enorme estabilidade para erguer cargas pesadíssimas, embora reduza bastante a velocidade de deslocamento. Sua lança treliçada pode ser montada em diferentes comprimentos, permitindo alcançar alturas realmente impressionantes. Cada peça dessa estrutura é transportada separadamente e montada no local, numa verdadeira operação de engenharia. Existe inclusive uma versão especial chamada Twin, que combina dois guindastes trabalhando juntos para multiplicar a capacidade de carga, alcançando números ainda mais assombrosos em projetos verdadeiramente colossais ao redor do mundo. O CC 8800 é presença frequente em refinarias, usinas e grandes obras industriais. Mas, mesmo com toda essa força, ele ainda está longe de chegar perto dos verdadeiros titãs no topo desta lista. Chega então o americano Manitowoc 31000, um guindaste sobre esteiras com capacidade de levantamento em torno de 2.300 toneladas métricas. Estamos subindo rapidamente na escala dos verdadeiros gigantes do içamento. Seu grande segredo é um sistema de contrapeso de posição variável, que ajusta automaticamente o equilíbrio da máquina conforme a carga. Isso o torna mais eficiente e dispensa parte das estruturas auxiliares dos concorrentes. A lança principal pode passar dos 100 metros de comprimento, e com extensões alcança alturas ainda maiores. Erguer algo a essa distância exige um controle de precisão absolutamente impressionante por parte do operador. Esse guindaste foi pensado para o setor de energia e petróleo, onde é preciso levantar módulos inteiros já montados, economizando tempo precioso na construção de grandes plantas industriais ao redor do planeta. O Manitowoc 31000 representa o que a engenharia americana tem de mais avançado em guindastes pesados. Mesmo assim, ainda existem máquinas capazes de levantar muito mais que ele nesta nossa lista de monstros. Agora entra uma versão turbinada que já mencionamos, o Terex Demag CC 8801 Twin. Combinando dois conjuntos de içamento, ele alcança uma capacidade de carga que ultrapassa as 3.000 toneladas em configurações especiais. O nome Twin vem justamente dessa ideia de gêmeos, dois sistemas de força trabalhando em conjunto, somando suas capacidades para erguer cargas que um único guindaste convencional jamais conseguiria levantar sozinho com segurança. Esse tipo de configuração é usado em projetos muito específicos, como a montagem de grandes vasos de pressão em refinarias e plantas químicas, onde cada peça pode pesar milhares de toneladas de aço maciço.
Montar e operar uma máquina dessas é uma tarefa que envolve equipes especializadas e um planejamento minucioso. Cada içamento é estudado com antecedência, milímetro por milímetro, para que tudo ocorra com a máxima segurança. Essa versão mostra como os fabricantes encontram formas criativas de extrair ainda mais poder de suas máquinas. Mas os próximos guindastes da lista foram construídos desde o início para serem verdadeiramente gigantescos. Chegamos ao impressionante Mammoet PTC 200DS, um guindaste em anel projetado para os içamentos mais extremos do mundo. Ele pertence à classe das 3.200 toneladas de capacidade de carga. Em vez de esteiras, ele se apoia sobre um grande anel circular, o que distribui melhor o peso e lhe dá uma estabilidade colossal. Esse formato é o que permite cargas tão absurdamente pesadas. O PTC é frequentemente usado em refinarias e em grandes projetos de energia, içando módulos pré-montados que pesam milhares de toneladas. Isso reduz drasticamente o tempo de construção dessas plantas gigantescas e complexas. Uma das vantagens do sistema em anel é que ele pode girar a carga ao redor de seu próprio eixo, posicionando peças enormes com uma precisão que parece impossível para algo tão grande. O Mammoet PTC é um símbolo da engenharia de içamento pesado levada ao extremo. Mas, por incrível que pareça, ainda há guindastes capazes de superar até mesmo esses números colossais nesta lista. Voltamos à linhagem Demag com o CC8801, uma evolução do modelo que já vimos. Esse guindaste sobre esteiras é uma referência mundial em içamento pesado, com capacidade na casa das 1.600 toneladas. Ele se tornou uma espécie de cavalo de batalha das grandes obras, presente em incontáveis projetos de energia, petróleo e indústria pesada espalhados pelos 4 cantos do planeta ao longo de muitos anos. Sua lança pode ser configurada de diversas maneiras, com extensões que permitem alcançar tanto grandes alturas quanto longos raios de alcance, adaptando-se às necessidades específicas de cada içamento complexo e desafiador. Para erguer cargas tão pesadas, ele utiliza enormes blocos de contrapeso, que podem somar centenas de toneladas. Sem esse equilíbrio cuidadoso, a máquina simplesmente tombaria ao tentar levantar algo tão colossal. O CC8801 prova que confiabilidade e potência podem andar juntas. Ainda assim, estamos chegando ao pódio, e os 3 últimos guindastes são verdadeiramente os reis absolutos do levantamento pesado mundial. No terceiro lugar, um colosso chinês, o XCMG XGC88000. Ele é frequentemente citado como o guindaste sobre esteiras mais poderoso do mundo, com capacidade que chega a impressionantes 3.600 toneladas de carga. Em testes de comissionamento, relata-se que ele chegou a levantar cargas ainda maiores, mantendo o peso suspenso por vários minutos. São números que parecem desafiar tudo o que imaginamos ser possível para uma máquina. Ele foi projetado para a montagem de grandes equipamentos petroquímicos e nucleares, içando reatores e vasos de pressão que pesam milhares de toneladas, peças que poucas máquinas no mundo conseguiriam sequer mover. Sua estrutura treliçada é gigantesca, e a operação exige um exército de técnicos e engenheiros. Montar o XGC88000 no local de trabalho já é, por si só, uma obra de engenharia impressionante e demorada. O XGC88000 mostra como a China se tornou uma potência também na fabricação de máquinas colossais. E, mesmo sendo um campeão de capacidade, ele ainda não é o maior guindaste desta lista. No segundo lugar, um gigante fixo que quebra todos os recordes, o Taizun, um guindaste pórtico instalado em um estaleiro na China. Ele detém o recorde mundial de maior peso já levantado por um guindaste. Esse recorde é simplesmente absurdo. Relata-se que o Taizun chegou a erguer mais de 20.000 toneladas de uma só vez. É um número tão grande que fica difícil até de imaginar na nossa cabeça. Ele tem a forma de um enorme pórtico, como uma ponte gigantesca apoiada em 2 torres, e desliza sobre trilhos. Sob ele, navios inteiros e grandes estruturas marítimas são montados peça por peça. Sua função principal é unir blocos colossais de embarcações e plataformas, levantando seções já prontas e encaixando-as como peças de um quebra-cabeça titânico. É a indústria naval em sua escala mais grandiosa. Por ser fixo, o Taizun não se desloca como os outros, mas seu poder bruto de levantamento é simplesmente incomparável.
Ainda assim, em capacidade nominal de projeto, há um nome que reina absoluto no topo. E no topo da lista, o maior guindaste terrestre do mundo, o Sarens SGC-250, carinhosamente apelidado de Big Cow. Ele tem uma capacidade de levantamento que chega às impressionantes 5.000 toneladas de carga. Lançado em 2018, esse colosso belga foi projetado para os projetos mais ambiciosos do planeta, especialmente na construção de usinas nucleares, onde é preciso erguer componentes de tamanho verdadeiramente descomunal. Para você ter uma ideia, ele pode levantar reatores e estruturas inteiras de uma só vez, içando de uma só passada peças que normalmente exigiriam meses de montagem cuidadosa feita parte por parte. O Big Cow desliza sobre um anel de trilhos gigante e usa milhares de toneladas em contrapesos para manter o equilíbrio. Montá-lo no local de obra exige semanas de trabalho e centenas de carretas de peças. O Sarens SGC-250 é o ápice absoluto dos guindastes terrestres, uma máquina tão grandiosa que parece coisa de ficção. Ele reina com folga no topo da nossa lista dos guindastes mais gigantes já feitos. E aí, qual desses guindastes gigantes mais te impressionou? Eu fico de queixo caído com o Big Cow, mas o recorde do Taizun é simplesmente surreal. Comenta aqui embaixo qual foi o seu favorito. Se você curte máquinas colossais como essas, se inscreve aqui no Super Monstros e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, e até a próxima máquina gigante!